Estou tendo a honra hoje de estar aqui com vocês e eu quero falar com você nessa noite sobre o Deus que provê. Fala para quem está perto de você, fala para ele: você tem um Deus que provê. Eu vim nessa noite te lembrar de uma verdade. Eu vim te trazer uma palavra e lembrar você que você tem um Deus que não falha, você tem um Deus que não erra, um Deus que não muda, você serve a um Deus que não se esqueceu de você. Ainda que uma mãe se esqueça de um filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Você serve a um Deus que é todo poderoso, você serve a um Deus que não deixa te faltar nada, você serve a um Deus que provê. Abra sua Bíblia comigo no Salmo de número 23, verso de número 1 em diante. Salmo 23, do verso 1 em diante, vai dizer assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas, refrigera minha alma. Guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara perante mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Você pode glorificar a Deus por essa palavra, você pode celebrar Jesus, porque Ele é o seu pastor, nada irá te faltar. Você serve a um Deus que é provedor, um Deus que provê. E deixa eu te falar uma coisa: provisão não é algo que Deus tem. Deus, Ele tem provisão, Ele pode prover muitas coisas, mas a verdade é que provisão faz parte do caráter de Deus. Provisão é aquilo que Deus é. Quando nós falamos que Deus, servimos a um Deus que provê, não estamos apenas falando sobre as obras de suas mãos, sobre aquilo que Ele pode fazer, sobre aquilo que Ele pode nos dar, mas estamos falando sobre quem Deus é. Ele é a provisão. Nós muitas vezes olhamos para Deus como alguém que tem bênçãos para nos dar, como alguém que tem recursos que pode nos abençoar, como alguém que de fato pode nos entregar bênçãos, presentes, maravilhas em nossas mãos. Mas precisamos nessa noite sair daqui com o entendimento de que provisão não é apenas aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Provisão não é algo que Deus tem para te entregar. Provisão é aquilo que Ele é. Ele é a provisão, Ele é o Jeová Jirê, Ele é o Deus que provê. Sabe, esse texto que nós lemos, esse salmo de número 23, é um salmo muito poderoso. É um salmo que eu carrego comigo desde a minha adolescência, desde a minha conversão. Você vai reparar que a versão que eu falei é uma versão talvez um pouco diferente da versão que você está acostumado, NVI aqui na Lagoinha, né? Mas é porque eu tenho um pezinho ali na Assembleia. Eu nasci na Assembleia, então a Assembleia era a Bíblia mais tradicional, aquela Almeida, né? Revisada. Então eu lembro desses versículos de cor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas, refrigera a minha alma. Porque na minha adolescência, quando eu me converti, a primeira vez que eu li esse salmo, e esse salmo é muito conhecido, você vai andar pela estrada e você vai ver os caminhões escrito ali: o Senhor é meu pastor. Você vai ver isso em diversos lugares. Todo mundo conhece esse salmo, pelo menos uma parte dele, esse primeiro versículo. Então, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos de nós já ouvimos isso tantas e tantas vezes? Mas esse salmo, ele nos revela a pessoa mais importante da igreja, a pessoa mais importante da família, a pessoa mais importante das nossas vidas. Ele nos apresenta o Senhor Jesus, o nosso bom pastor. Esse salmo trata de Jesus como nosso pastor, e em João, no capítulo 10, verso 11, Jesus se apresenta como o bom pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Em Hebreus 13, 20, ele diz que Jesus é o grande pastor das ovelhas. E 1 de Pedro 54 diz que Jesus é o supremo pastor que voltará para galardoar as suas ovelhas. Jesus é o bom pastor que dá vida pelas ovelhas. Ele é o grande pastor que irá voltar, que vive para as ovelhas, e Ele é o supremo pastor que voltará para as suas ovelhas. E eu quero falar com vocês sobre esse salmo que nos aponta Jesus como nosso pastor. Você pode declarar isso: o Senhor é o meu pastor
e nada me faltará. Nada irá te faltar, porque Ele é o Deus que provê. Nada vai faltar na sua vida, porque o Senhor é o seu pastor, e a provisão é aquilo que Ele é. Quando a gente entende isso, que provisão não é apenas aquilo que Deus tem, mas é quem Ele é, tudo muda. Porque a gente passa a entender, eu tenho um Deus que é o meu pastor, e que Ele não me deixa faltar nada. Deus vai se apresentar a Abraão como Jeová Jireh em Gênesis, no capítulo 22. Abraão recebe uma promessa de Deus. Abraão recebe uma promessa, um chamado de Deus. Abraão, sai da sua terra, do meio da sua parentela, e vá para uma terra que eu vou te mostrar. Eu vou fazer de você uma grande nação. Essa promessa, ela parecia impossível de se cumprir, porque Abraão já era velho, já era idoso, já era de idade. A sua esposa já era de idade, e além dela ser de idade, ela era estéril. Então ele recebe uma promessa que aos olhos humanos era impossível de se cumprir, a ponto da sua esposa rir da promessa, porque era impossível. Como que dois idosos, uma mulher estéril, vão dar à luz e vão formar a partir deles uma grande nação? Mas a palavra vai dizer que Abraão acreditou, Abraão creu naquela promessa, e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão sai do meio da sua terra, vai com a sua esposa para aquele destino que Deus tinha para ele, sem saber para onde estava indo. Ele obedeceu, ele seguiu o caminho da promessa, e aquela promessa então se cumpre. Abraão gera Isaque, o filho da promessa. E no momento em que Abraão está com a promessa nas mãos, aquilo que ele tanto esperava, aquilo que eles tanto batalharam, tanto lutaram para que de fato acontecesse, e viram que a promessa estava se cumprindo, e que Deus estava de fato fazendo com que tudo aquilo que eles receberam fosse se tornar real. Deus então pede: Abraão, sacrifique Isaque, sobe um monte, leva lenha, leva o cutelo, sacrifica o seu filho, me entrega essa promessa. Abraão então, em obediência, ele sobe naquele monte, seu filho carregando aquela lenha para o sacrifício, sem entender. Provavelmente Abraão devia estar pensando: o que será que vai acontecer? Mas eu tenho um Deus que me chamou, eu tenho um Deus que me prometeu, eu tenho um Deus que cumpriu uma promessa. Aquilo que era impossível Ele já fez, então o que será que é impossível para esse Deus? Se Ele está falando para eu fazer isso, eis-me aqui. E é naquele momento ali onde ele estaria disposto a abrir mão da promessa, onde de fato ele obedeceu até o ponto de levantar a mão para sacrificar o seu próprio filho, a promessa que Deus havia entregue, que ele conhece, o Jeová Jireh. Deus se revela para ele como Jeová Jireh. Ele não disse: eu vou prover, mas ele disse: eu sou o Deus que provê. Deus proveu naquele monte, no momento em que ele levanta a mão para sacrificar o seu filho, para obedecer aquilo que Deus havia pedido. Um anjo fala para ele: Abraão, não faça isso, olha aí, o carneiro já está preparado, olha aí, já está preparado o sacrifício. Deus já tinha enviado a provisão antes mesmo dele chegar naquele monte. Deus mostra para ele Jeová Jireh. Esse nome Jireh fala de uma natureza constante de provisão. E a expressão o Senhor proverá, no hebraico Jeová Jireh, significa literalmente o Senhor vê e provê. Deixa eu falar algo para você: ainda que você não entenda, continue obedecendo, porque é no lugar da sua obediência que Deus vai liberar a sua provisão. Mesmo que você não consiga ver, o Senhor vê e provê. Mesmo que você não enxergue uma saída, uma solução, Deus é aquele que vê e provê, porque Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ah, se você estivesse pegando, você ia dar um glória a Deus mais alto aí no seu lugar. Esse verbo ver aqui no hebraico tem o sentido de prever e providenciar antecipadamente, ou seja, a provisão é aquilo que antecede a visão. Você não consegue ver, mas a provisão já está preparada. Você não consegue enxergar, mas a provisão já está preparada pelo Senhor na sua vida. A provisão é aquilo que antecede a visão. Provisão do latim providere, pro ante, videre, visão. Aquilo que vem antes da visão. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar sonhos, promessas. Você pode até não ver isso como uma realidade, mas você pode ter a certeza que Deus já está preparando tudo. Na verdade Ele não está preparando, Ele já preparou. Na eternidade já é uma realidade. Você vai acessar tudo aquilo que Deus prometeu para você. Você vai receber cada uma das promessas que Deus tem na sua vida, porque Ele é
o Jeová Jireh, aquele que vê e provê. Aleluia. Se for para Jesus, você pode fazer melhor. Glória a Deus. Aleluia. Deus então envia provisão para Abraão naquele monte. Ele descobriu que a provisão de Deus já estava no lugar antes do sacrifício. Antes dele subir naquele monte com seu filho, a ponto de sacrificá-lo, a provisão já estava lá. Ele subia naquele monte, acredito eu, pensando: o que vai acontecer? Será que de fato eu vou ter que entregar o meu filho, que eu tanto esperei? A promessa de Deus que se cumpriu na minha vida, será que eu vou ter que entregar? Mas eu decido obedecer, e no lugar da sua obediência, você desfruta da provisão. A palavra vai dizer que quando, Gênesis 22, 13 e 14, Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou o carneiro e sacrificou como holocausto em lugar de seu filho, e deu àquele lugar o nome de: o Senhor proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Ele descobriu que a provisão já estava lá. Não foi no momento em que ele obedeceu ali, no momento em que ele levantou a sua mão, que o carneiro apareceu. Já estava lá. Antes dele sair de casa, antes dele subir naquele monte, a provisão já estava preparada. É assim que Deus faz na minha e na sua vida. Antes de que a gente precisa, isso é a provisão. Deus, Ele também pode nos socorrer. O socorro é quando a gente passa por uma situação e precisa de fato. A palavra vai dizer: eu elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Deus também tem socorro, mas além do socorro Ele tem a provisão, porque a provisão é aquilo que está preparado antes de você precisar. Antes da necessidade aparecer, já está preparada a provisão. Antes da necessidade surgir, já está preparado. E nós vamos ver isso na Bíblia em várias situações. A palavra de Deus vai dizer que Jesus é o Cordeiro de Deus preparado antes da fundação do mundo. Ou seja, antes de eu e você existirmos, Jesus já estava preparado como um Cordeiro de Deus para tirar o pecado desse mundo. A palavra de Deus vai dizer que quando o homem foi criado, as árvores já estavam no jardim. Já existiam árvores frutíferas no jardim. Antes do homem ter fome, a provisão já estava lá. As árvores frutíferas já estavam no jardim. Antes que ele tivesse fome, a provisão já estava preparada. Deus prepara a provisão antes da sua necessidade. Eu quero te dizer uma coisa: não anda preocupado com o que você vai precisar, ou com qualquer que seja a sua necessidade, porque tudo aquilo que você precisa, Deus já preparou para você. Antes da necessidade surgir, a provisão de Deus já foi preparada para você. A provisão é aquilo que é preparado antes da necessidade. A provisão é a antecipação de Deus. É o cuidado dele que se manifesta até antes mesmo de você perceber. Deus, ele prepara. Eu me lembro, pastor, quando em 2017 eu me casei com a Larissa, e a gente tomou um golpe no buffet do nosso casamento. A gente organizou a festa, tudo a conta. Trabalhava eu e a Larissa, e o nosso salário era pouco. A gente somava os nossos salários para conseguir fazer uma festa de casamento, que era o nosso sonho. E a gente fez um cálculo. A gente falou assim: se a gente juntar todo o nosso salário, somando o meu e o seu, a gente consegue pagar a festa. E aí Deus nos deu uma direção de antecipar a festa. E eu falei: meu Deus, se eu antecipar a data, a conta não fecha, a matemática não vai bater. Mas vamos obedecer. Se Deus está falando que tem que ser antes, amém, Deus proverá. E a gente pensava: será que Deus vai usar a vida de fulano, dos nossos pais? Será que alguém vai querer ajudar? Como que vai ser isso? Mas vamos contar apenas com o socorro que vem de Deus. Vamos contar apenas com a provisão que vem do alto. E a gente começou ali, fechamos um buffet, fomos em vários lugares olhar, provar as comidas ali. Você faz uma degustação e tudo mais. E aí a gente olha, chega num lugar e aquela pessoa apresenta pra gente ali o seu portfólio, várias festas que fizeram, festas até de artistas renomados. Eu falei: caramba, esse negócio deve ser caríssimo. Então de repente ela vem com uma proposta muito interessante, um valor acessível. Eu falei: meu Deus, é esse aqui que a gente vai fechar. Vamos fechar nesse negócio. A gente fecha, começa a pagar. E todo mês eu tirando meu salário e entregando na mão daquela mulher, a dona do buffet. E ela falava para mim: se você me antecipar mais X, eu te dou uma estação de café. Se você me adiantar mais tanto, eu coloco mais tantas pessoas na sua lista de convidados. E eu falava: meu Deus, a gente tem que se apertar, tira daqui, tira dali, vamos adiantar porque o negócio está ficando bom.
Faltando alguns meses para a festa de casamento de fato acontecer, para o nosso casamento de fato acontecer, a Larissa começa a sentir um incômodo, não consegue dormir. Fala, tem alguma coisa errada com o nosso casamento. Tem alguma coisa errada, era o próprio Deus mostrando para ela. E eu falei, Larissa, está tudo certo, a gente está conseguindo pagar as coisas estão acontecendo. Inclusive a gente está indo até bem, porque está tendo mais coisa do que a gente planejava. E aí ela com aquele incômodo, a gente lembrou de uma cerimonialista, que é a pessoa que organiza a festa, em um evento que a gente tinha ido. A Larissa pegou o contato e ela falou, não, eu vou conversar com aquela moça. E a gente conversa com aquela moça, apresenta o contrato, ela olha aquele contrato e fala, está tudo certo com o seu contrato, mas eu vou procurar saber quem é essa pessoa. Já que você está com esse desconforto, eu vou procurar saber no mercado quem é essa pessoa. Quando aquela cerimonialista vai a fundo nos fornecedores e todo mundo que ela conhecia, que era do meio, ela fala, olha, tem uma má notícia para te dar. Essa mulher está falida e ela não está realizando nenhum casamento. Ela pega o seu dinheiro, mas não faz a festa. Ela chega no dia e fala para vocês, olha, não vou poder fazer a sua festa. Tinha um grupo com várias e várias noivas e casais, que no dia do casamento, arrumados ali na cerimônia e tudo mais, e quando chegava no salão de festa, cadê a festa? Não tinha decoração, não tinha buffet. Faltavam ali 4 meses para o nosso casamento acontecer, e eu falei, e agora? Eu não tenho mais dinheiro. 4 meses não é suficiente para pagar uma festa de casamento. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Nosso sonho vai por água abaixo de ter a nossa festa. A gente estava com tanta expectativa nas fotos que foram apresentadas, naquela degustação, aquele salgadinho tão gostoso. Como é que vai ser? Vamos ter que se contentar com sabe lá o quê? E aquela mesma mulher que foi a cerimonialista, ela fala pra gente, olha, não se preocupe, o meu marido tem uma empresa de decoração, pode escolher a decoração do jeito que vocês quiserem. Quanto ao buffet, não se preocupe, faltava 4 meses para vocês pagarem. Qual o valor que daria esses 4 meses? Eu vou conseguir por esse valor, a preço de custo, para vocês terem do jeito que vocês quiserem. Quando a gente chega na festa do nosso casamento, estava muito melhor do que a gente tinha planejado fazer com aquela outra mulher que nos deu a volta, porque a provisão de Deus já estava preparada. A gente não conseguia ver, não conseguia entender como que a gente poderia de fato fazer algo que superasse a nossa expectativa. Mas antes do problema acontecer, antes da necessidade chegar, Deus já sabia, porque Ele é o Deus que vê e provê. Então antes do problema acontecer, Ele já tinha preparado, Ele já tinha colocado a pessoa certa no nosso caminho. E eu quero profetizar para você, levanta a sua mão. Antes da necessidade aparecer na sua vida, Deus já preparou a provisão. Não tem por que você ter medo, não tem por que você ficar preocupado, porque você serve ao Deus que provê. Você serve ao Deus que provê. Não tem por que você temer. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, o seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você pode celebrar esse Deus que você serve. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus que proveu no passado, Ele continua provendo hoje, e Ele vai prover eternamente. Não tem por que você temer, por que você andar preocupado. Você serve ao Deus que provê. Aleluia. Filipenses 4,19 diz: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus.
Ele não diz que Ele tem algo guardado, Ele não diz que Ele suprirá, Ele não diz que Ele tem algo guardado, Ele não diz que Ele está retendo algo, mas Ele diz que suprirá todas as necessidades, porque a própria natureza de Deus é prover, a própria natureza de Deus é suprir cada uma das suas necessidades. E a palavra não está dizendo que Ele vai suprir apenas algumas necessidades, não está dizendo que talvez, quem sabe, Deus suprirá alguma das suas necessidades. Ele suprirá todas. Fala para quem está do seu lado: Ele suprirá todas as necessidades, Ele suprirá cada uma das suas necessidades. Não tem por que a gente andar preocupado, ansioso. É certo que os dias maus eles vêm, as preocupações elas vêm, tentam tirar a nossa paz, tentam roubar de nós a esperança, mas precisamos nos lembrar que o Senhor é o nosso pastor. Não teremos falta de nada. Ele suprirá todas, não apenas algumas, mas todas as necessidades de vocês. E Ele diz: o meu Deus suprirá. Eu não sei você, mas eu sei quem é o meu Deus. Eu sei o Deus que eu sirvo. O meu Deus suprirá. Quem é o seu Deus? É o seu patrão? É o governo? Quem é o seu Deus? É a sua conta bancária? Quem é o seu Deus? Eu não sei você, mas eu sirvo a um Deus que é maior do que a mim mesmo. Eu sirvo a um Deus que é maior do que economia. Eu sirvo a um Deus que é maior do que qualquer governo, seja Bolsonaro ou Lula. Eu não sei você, mas eu sirvo a um Deus que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O mesmo Deus do passado continua fazendo hoje. Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem todo o poder na palma das suas mãos. Eu sirvo a esse Deus, e se você serve a esse Deus, não tem por que você andar preocupado, não tem por que você andar ansioso por coisa alguma, porque o seu Deus é o Deus que provê. O seu Deus é o Deus que suprirá todas as necessidades de vocês de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quantas vezes olhamos para a nossa vida, para áreas que parecem faltar, parece faltar recurso, oportunidade, parece faltar resposta, mas o salmista Davi, ele começa aquele Salmo 23 com essa declaração: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele fala isso não com base em um achismo, ele fala isso não com base em alguma coisa que contaram para ele, mas com base naquilo que ele sabia a respeito do seu Deus. Ele fala: o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele é o Jeová Jirê, eu sei que Ele é um Deus que supre, eu sei que Ele é o Deus que provê, então eu não terei falta de nada, nada irá me faltar. Ele fala isso com convicção. Ele conhecia quem Deus era. Ele não falou com base na sua conta bancária, com base no seu network, com base na sua própria capacidade, no seu talento, mas ele fala isso com base na certeza que ele tinha a respeito do seu Deus. Ele fala: o Yahvé é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor. E eu quero liberar 3 verdades para você acerca desse bom pastor que é Jesus. Em primeiro lugar, você que gosta de anotar, anote isso: a provisão é resultado da presença. O texto vai dizer: o Senhor é o meu pastor. E essa promessa de que nada me faltará está condicionada ao Senhor ser o seu pastor. É debaixo do pastoreio de Jesus, é debaixo do seu rebanho, é quando você se torna uma ovelha do seu rebanho que não falta nada. É quando Ele é o seu pastor. Fora da presença dEle você não tem a provisão, você não tem a proteção, você não tem a direção. Mas quando você é uma ovelha de Jesus, quando o Senhor é o seu pastor, você pode ter certeza: nada irá te faltar. Você pode descansar nessa certeza, porque a provisão flui da presença de Deus, não é da sua performance, não é da sua capacidade. Hoje você fala assim: pastor, mas eu não vejo saída, eu não tenho mais forças, eu não tenho capacidade. Está tudo bem, você tem um pastor. O Senhor é o seu pastor, nada irá te faltar. João 10,14 diz: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. A presença do pastor garante para você 3 coisas: direção,
proteção e provisão. Davi entendia que enquanto ele estivesse no caminho do pastor, o suprimento seria constante. Você pode até passar por uma dificuldade, você pode até passar pelo vale, mas você não passa sozinho, você tem um pastor que não te deixa faltar nada. O vale pode ser escuro, pode ser difícil, mas você pode ter uma certeza que Ele está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo, eu não temerei. Ainda que eu ande pelo vale da sombra, eu não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Ele tinha uma certeza: o meu pastor está comigo, nada irá te faltar. O pastor é a nossa maior provisão. O nosso Deus, o nosso pastor, Ele tem as rédeas da história em suas mãos. Ele é o pastor da igreja, é Ele quem está conduzindo os destinos da sua igreja. Ele é o seu bom pastor, o grande pastor, o supremo pastor. Ele te faz descansar em pastos verdejantes, Ele te guia mansamente a águas tranquilas, Ele refrigera a sua alma. Deus cuida do seu corpo, da sua alma e do seu espírito. A provisão que Ele tem para você é uma provisão integral, não é só recurso financeiro. A gente olha para Deus como um Deus que provê e pensa que isso fala só de dinheiro. A provisão que Deus tem para você não é só financeira. Ele tem provisão financeira, mas Ele também tem uma provisão emocional na sua vida. Ele quer cuidar de cada área da sua vida. Ele é um Deus que provê de maneira integral. Se você tem a presença de Jesus na sua vida, você tem todas as suas necessidades supridas. Esse salmo começa dizendo: Yahvé é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele atribui esse nome Yahvé, que é o nome de Deus, a Jesus. O Deus autoexistente, o Deus imutável, o Deus todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é o meu pastor, Ele é o seu pastor. E se Ele é o seu pastor, nada te faltará. Quando você examinar esse texto, você vai perceber que o próprio pastor é a nossa maior e melhor provisão, porque Ele é o Jeová Ruí, o meu pastor. Ele é aquele que te faz repousar em pastos verdejantes e te leva às águas de descanso. Ele é o Jeová Shalom, a nossa paz. Ele é aquele que refrigera a nossa alma. Ele é o Jeová Rafá, é o Deus que nos cura. Ele é aquele que conduz o seu povo pelas veredas da justiça. Ele é o Jeová Tsekenu, Ele é a nossa justiça. Ele é também aquele que está conosco no vale da sombra da morte. Ele também para nós, o Jeová Shammah, o Deus conosco, aquele que está sempre presente. Ele é o Deus Emanuel. Ele prepara para nós uma mesa na presença dos nossos adversários. Ele é o nosso Jeová Nissi, a nossa bandeira, aquele que nos garante a vitória. Pois Jesus é o pastor da igreja. Ele não é só o provedor, mas Ele é a melhor provisão. Ele é o Jeová Jireh, o Deus que provê. Ele é o provedor de tudo: vida, saúde, inteligência, família. Deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei qual área você precisa de uma provisão, mas eu estou aqui essa noite para dizer para você: não importa a necessidade que você tem, não importa aquilo que você veio buscar, a resposta está em Jesus. Ele é a provisão, Ele é o Deus que provê. Você precisa sair daqui com essa certeza: nada irá te faltar. Dá um dó maior aí para mim, meu. Declare assim, ó, de novo: pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Você pode declarar isso? Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Vamos declarar isso: pastor, pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pastor, mestre, declare isso: de nada eu tenho falta. Ele é o Jeová, Jeová Jireh, Jeová
Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Esse é o seu pastor, aquele que não deixa você ter falta de nada. Aleluia. Nada irá te faltar. Ele é o Deus que provê todas as coisas. Aleluia. Para a gente correr aqui, que eu preciso finalizar. Em segundo lugar, se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo da morte, porque todos os seus temores são removidos. O verso 4 vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Essa imagem do vale vem dos desfiladeiros de Belém, por onde os pastores conduziam rebanhos por lugares difíceis. A verdade é que na nossa vida nós vamos enfrentar momentos difíceis, momentos de altos e baixos, momentos em que passaremos pelo vale. Mas deixa eu te dizer uma coisa: o vale não é a ausência da presença de Deus. Pelo contrário, muitas vezes no vale é o lugar onde a presença de Deus se manifesta mais intensamente, porque é no momento em que passamos pelo vale que nós nos lembramos: Ele está comigo. O salmista Davi, ele diz que não terá medo, mas não é porque ele é muito corajoso, não é porque ele sabe que está tudo bem. Ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, porque tu estás comigo. O que faz com que a gente ande pelo vale sem ter medo, sem ficar preocupado, é ter a certeza de que Ele está conosco. A palavra do Senhor vai dizer que Ele estará com você até a consumação dos séculos. Ele é o Jeová Shammah, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele está com você todos os dias, mesmo no vale da sombra da morte, mesmo no deserto, quer onde você ande, por onde quer que você vá, Ele está com você. Não tem o que temer, não há o que temer, não tenha medo. Nós não estamos sozinhos, Ele nunca nos abandona, Ele não te abandonou. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta, todavia eu não me esquecerei de você, diz o Senhor. Não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus esqueceu das promessas que Ele te fez. Continue crendo, continue confiando no Deus que é o Deus que provê. Em terceiro e último lugar, se Jesus é o seu pastor, você não precisa ter medo da eternidade. Versos 5 e 6 vai dizer: preparas uma mesa na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, habitarei na casa do Senhor para sempre. Ele garante uma mesa, Ele prepara uma mesa na presença dos seus inimigos. Ele unge a sua cabeça e o seu cálice transborda. A unção fala de honra, o cálice fala de alegria. Deus tem honra para você e alegria na sua presença. Em Cristo Jesus, é na presença do pastor que nós somos mais do que vencedores. Não temos que ter medo da morte, porque já está preparado. A palavra de Deus vai dizer: habitaremos na casa do Senhor para sempre. Ele provê a alegria, Ele faz o seu cálice transbordar. A bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias. Bondade é Deus nos dando aquilo que nós não merecemos. Misericórdia é Deus retendo de nós aquilo que nós merecíamos. Bondade e misericórdia irão te acompanhar todos os dias. Todos os dias. E você irá habitar na casa do Senhor para sempre. A certeza da eternidade com Deus, não tem por que você ter medo da eternidade. Deixa eu te dizer uma coisa: se Jesus é o seu pastor, a eternidade está garantida. Você tem um lugar de descanso. Se o Jesus é o seu pastor, você não tem que ter medo do vale nem da morte, porque Ele está com você. Se Ele é o seu pastor, já tem uma mesa preparada na presença dos seus inimigos. Deus vai honrar você se você tem Jesus como seu pastor. Mas essa é uma garantia para quem está debaixo do pastoreio de Jesus. Se Ele é o seu pastor, você pode descansar, você pode confiar, porque nada irá te faltar. Se coloque de pé no seu lugar. O time de louvor pode subir. Feche os seus olhos onde você está. Lembre que você tem um Deus que é o provedor. Lembre-se que você tem um Deus que provê. Lembre-se que você tem um bom pastor que não deixa você ter falta de nada. Então,
que você possa trazer à sua memória tudo aquilo que te tira a esperança, tudo aquilo que te angustia, tudo aquilo que fez você perder o sono, tudo aquilo que te preocupou. E você vai falar para cada uma desses pensamentos, para cada uma dessas realidades, você vai dizer: eu tenho um Deus que provê, eu tenho um Deus que não deixa faltar, eu tenho um Deus que já preparou a provisão. Então eu entrego as minhas preocupações nas mãos desse Deus, eu entrego a Ele cada uma dessas ansiedades, eu entrego porque eu sei que eu tenho um Deus que provê. Tu és o Deus que provê em nossa vida, Senhor. Nós não teremos falta de nada, nós não andaremos preocupados com medo do amanhã, mas nós iremos descansar porque entendemos que o nosso amanhã está em Tuas mãos, entendemos que Tu estás cuidando de cada detalhe da nossa vida. Não há nada que fuja do Seu controle, não há nada que fique oculto aos Seus olhos. Nós entendemos e cremos que Tu estás cuidando de cada detalhe, que Tu está provendo em cada situação. Não temeremos o amanhã, porque Tu estás conosco, a Tua vara, o Teu cajado nos consolam. Nós cremos que já existe uma mesa preparada para nós na presença dos nossos inimigos. Unges a nossa cabeça com óleo, faz o nosso cálice transbordar. A Tua bondade, a Tua misericórdia nos seguirão todos os dias, e nós habitaremos em Tua casa para sempre. Aleluia.